Muito bem, muitos estão começando agora. Nosso objetivo é discutir sobre ética até o final do ano. E devemos entender por ética, num primeiro momento, de forma preliminar, uma busca coletiva, uma atividade coletiva do intelecto que busca a identificação da melhor maneira de conviver. E nós vamos separar o nosso curso em 4 grandes momentos. Um momento antigo, um momento cristão, um momento moderno e um momento contemporâneo. Bem, dentro do momento antigo, vamos dar atenção preferencial aos seus 2 maiores nomes, Platão e Aristóteles. Antes, porém, é preciso admitir que a história do pensamento denuncia no mundo ocidental a existência de um grupo de personagens que receberam o nome de pré-socráticos. Denunciamos o equívoco da nomenclatura, primeiro, porque não são todos anteriores a Sócrates, e segundo, porque a reunião de todos sob essa denominação acaba apequenando e deslegitimando. Eu observei que a primeira grande preocupação do pensamento filosófico foi identificar o que estaria por trás da aparente diversidade das coisas. E essa pergunta parte de uma premissa. A aparente diversidade das coisas é constituída por uma unidade material, por uma unidade fundamental de matéria. Então, alguns dirão que essa unidade fundamental de matéria é a água. Outros dirão que é o ar. Outros a terra. Outros ainda o fogo. Alguns dirão que as coisas se constituem a partir de uma combinação desses 4 elementos. E, portanto, se as coisas são diferentes, é por conta da diferente proporção que esses elementos têm em cada coisa. Ora, o que é que nós podemos perceber de relevante aqui? Certamente não é a resposta. Sabemos que essas respostas não correspondem em absoluto com a verdade. Mas importa pensar sobre a pergunta. E qual é a verdadeira obsessão? A obsessão é o incômodo com o diverso. É o incômodo com o plural. É o incômodo com o diferente. E a verdadeira tendência de reduzir o complexo, o plural e o diferente a uma única realidade. Não? E por que razão que eu insisto, né, nesse cacoete, nessa preocupação? Porque quando nós formos estudando
a maneira como o homem atribuiu valor ao longo da história ao seu próprio comportamento, você perceberá a mesmíssima preocupação. As condutas humanas, tal como as coisas no mundo, são singulares, diversas, plurais. Mas existe uma preocupação imensa em reduzir essa aparente pluralidade a explicações unitárias, explicações comuns. E, portanto, de certa maneira, a filosofia já começa assim, com um certo desprezo pelo que é aparentemente plural. Ora, poderíamos destacar mais uma coisa. É o surgimento aqui mesmo do conceito de essência. E o que é que vem a ser a essência? A essência vem a ser aquilo que numa coisa não é acidental, não é circunstancial. É essencial aquilo que, sem o que, a coisa não é o que é. Ora, o que é então que se pretende com isso? Mostrar que a aparente diversidade das coisas do mundo é acidental. Por quê? Porque as essências são as mesmas. Existe por detrás da acidental pluralidade e diversidade das coisas e das pessoas uma unidade essencial. E, portanto, de certa maneira, o trabalho da filosofia é encontrar esta unidade essencial por detrás da acidentalidade plural. Muito bem, esse é o nosso primeiro degrau mesmo. Nós observávamos então que dentre esses pré-socráticos muitos se destacam, e nós vamos destacar um grupo em especial. E esse grupo em especial, ele é um grupo que surge na Ásia Menor, como eu observo. É um grupo que é grego porque a Grécia era grande naquela época, mas não é grego no olhar contemporâneo. No olhar contemporâneo seriam turcos, certo? E esses turcos, eles vão atender pelo nome de escola pitagórica. Pitágoras, cada vez mais se acredita, não é uma pessoa, é um grupo, é uma escola. Ora, você teve o primeiro contato com Pitágoras pelo teorema, pelo triângulo retângulo, pelas hipotenusas e pelos catetos. Mas o que importa para nós aqui é que a primeira grande preocupação dos pitagóricos não é a matemática. A primeira grande preocupação dos pitagóricos, bem como dos demais filósofos, é a investigação sobre a vida boa. E, portanto, de certa maneira, a matemática é apenas um meio, um instrumento, um caminho para uma vida boa. Ora, essa ideia de que a matemática não é um fim em si mesma, mas é um instrumento, né? é um exercício de aperfeiçoamento de si, implica entender que os pitagóricos foram os primeiros na história do pensamento ocidental a destacar com clareza a separação entre o corpo e a alma. E por isso, são considerados os primeiros filósofos dualistas. Nós veremos ainda hoje, um pouco mais tarde, que Platão vai se inspirar diretamente dos pitagóricos. Vai se inspirar diretamente dos pitagóricos para propor suas teorias. A separação do corpo e da alma implica saber o quê? Em primeiro lugar, que o corpo é material, finito, em decomposição, em corrupção permanente.
A alma, por sua vez, é eterna. A alma, sendo eterna, sempre existiu, sempre existirá. Circunstancialmente, a alma coabita, melhor dizendo, com um determinado corpo. Eu espero que você entenda que se a alma circunstancialmente coabita com um determinado corpo, é porque essa coabitação não lhe é essencial, ela é acidental. O que é essencial à alma? A alma conserva, estando ela fora de uma vida corpórea ou dentro de uma vida corpórea. Muito bem. Qual é, então, a frase mais central do pensamento pitagórico? É preciso, para a vida ser boa, garantir a purificação da alma. E, portanto, tudo que os pitagóricos dizem e fazem tem a ver com essa preocupação, a purificação da alma. Sendo assim, a matemática é uma forma particular deste exercício de purificação da alma. E por quê? Ora, o corpo é fonte de todos os males para o pensamento pitagórico e para muitos outros pensamentos que dele se inspiraram. Muito bem, se o corpo é fonte de todos os males, cabe a cada um de nós evitar que o corpo tiranize a alma e detenha o timão e as rédeas da nossa própria vida. Razão pela qual é fundamental que quem faça isso seja a alma. E o que acontece? No momento em que a alma está consagrada à sua atividade mais própria, mais inerente, mais característica, ela está dando, digamos, ela está tendo a oportunidade de um aperfeiçoamento progressivo e está evitando que o corpo a contamine com seus apetites, com suas inclinações e assim por diante. Ora, sendo assim, a matemática é, por conta da abstração numérica, a atividade número 1 da alma, a atividade da alma por excelência. A matemática, nesse sentido, para os pitagóricos, ainda é mais, digamos, característica da alma do que a própria filosofia. Porque a filosofia, ela se serve de palavras, palavras que são passíveis de apresentar situações concretas de vida. A filosofia é exemplificável. Então, eu diria, a filosofia está muito mais próxima da vida cotidiana dos corpos do que a matemática. Portanto, a matemática é um tipo de atividade da alma mais essencialmente espiritual do que propriamente a filosofia. Ora, sendo assim, espero que tenham entendido, não se trata de fazer matemática para descobrir verdades e para produzir conhecimento e para contribuir com a grandeza do conhecimento matemático. Nunca. A preocupação não é essa. A preocupação é a própria salvação. E a própria salvação, eu entendo, né? Quer dizer, é a preocupação espiritual por excelência, que é toda a preocupação filosófica do começo ao fim, que é você buscar a vida boa e você se salvar de tudo que é ruim. E, claro, dentre as principais coisas ruins que a filosofia busca salvar o homem, é justamente o medo da morte, o medo da finitude, o medo da decomposição, né? O medo do desaparecimento. Esse é o pior dos males, e a filosofia nasceu para combater esse que é o pior dos males. De certa maneira, poderíamos dizer,
fica claro aqui para nós que a filosofia concorre com a religião nessa tarefa de fornecer ao homem proteção contra o medo da morte. Mas é evidente que com outros recursos. Enquanto a religião salva o homem de fora, através de forças transcendentes, a filosofia propõe uma autossalvação, uma salvação do homem pelo próprio homem através do uso da razão. Perceba então que o que pretendiam os pitagóricos ali, 5 séculos antes de Cristo, tem muito pouco a ver com o que pretendem os professores do IME, quando propõem teses de mestrado, de doutorado e assim por diante. Ali o que se pretende é a busca do aperfeiçoamento das ciências matemáticas. Os pitagóricos pretendiam a busca do aperfeiçoamento do matemático, do homem, não é, que produz o conhecimento. E a matemática é um mero instrumento para isso, instrumento de purificação da alma. Bom, se você me perguntar, mas e daí? E eu te diria que existe por detrás disso tudo que eu acabei de dizer uma preocupação imanente. Fica evidente que nesse momento da história do pensamento, a ética é uma reflexão sobre a vida boa de cada um dos viventes, né? A ética é uma reflexão sobre vidas singulares. Eu me atreveria a dizer, cada um purificando a sua própria alma. E eu vou mais longe. O próprio artifício da matemática como método de purificação da alma já é revelador do quanto a ética se confundia nessa época com uma sabedoria existencial. Uma sabedoria existencial, quer dizer, meio que cada um por si, propriamente. E por que eu estou destacando isso? Porque se você for observar o conteúdo, o significado, né, o sentido dessa palavra hoje, verá que este não é o seu sentido contemporâneo. O sentido contemporâneo de ética, né, tem a ver com convivência, com relação entre pessoas, né? O sentido contemporâneo de ética tem a ver com justiça na ação de pessoas com base no efeito que produzem sobre outras. Então, nesse sentido, nós temos uma concepção de justiça, de ética e de justiça hoje, né, que não é exatamente a que nos propõem esses primeiros pensadores, né? A purificação da alma é a palavra de toque. É claro que não é só matemática que ajuda, e há uma série de recomendações curiosíssimas para a vida boa. Considerações de ordem dietética, como, por exemplo, no caso dos pitagóricos, não comer feijões. Considerações até de ordem estritamente cotidiana, como sair da cama por o lado contrário ao que você entrou, ou vestir o sapato na ordem inversa a que você retira o sapato, etc. Quer dizer, um verdadeiro filme de... Como é o nome daquele maluco que não pisava nas listas? Jack Nicholson. Exatamente. Jack Nicholson se apresenta como um pitagórico, e as sugestões pitagóricas, nos dias de hoje, seriam consideradas a mais pura expressão daquilo que eles chamam de toque, né? Exatamente. Exatamente. Pessoas né, com esse tipo de sugestão bizarra de você seguir comportamentos cotidianos de maneira obsessiva. Muito bem. Dando sequência a esse aperitivo a Platão, eu vou mudar de lugar, né? Nós vamos sair da Ásia Menor, nós vamos sair da Turquia e nós vamos para a Itália. A Itália, a Península Itálica, que na época também era Grécia.
E lá na Itália havia escolas de pensamento extremamente interessantes, e uma delas, muito conhecida, da cidade de Elea. E por isso, se você abrir um manual de filosofia, vai encontrar os eleatas. E os eleatas são justamente aqueles que pensavam nessa região da Grécia que era ali instalada, né, na Península Itálica. E lá em Elea você tem a presença de uma figura extremamente importante para nós, que é a figura de Parmênides. Parmênides, figura central do pensamento pré-socrático. Parmênides, que mereceu de Platão um diálogo, né? Um diálogo para ele sozinho. E acreditem, o diálogo de Parmênides com Sócrates é o único diálogo dos 35 de Platão em que Sócrates leva clara desvantagem, né? Então, Parmênides, quem era? Um sábio de Elea. E por que Parmênides ficou conhecido? Bom, o que sobrou do pensamento de Parmênides sobrou na forma de fragmentos de um poema. Certa feita eu fui até a UERJ participar de um congresso sobre Parmênides e levei um trabalho sobre Parmênides, aplicação do pensamento de Parmênides a uma publicidade. Eu nunca vi tanta gente maluca em toda a minha vida. Acho que para gostar de Parmênides, de fato é preciso do auxílio ou da intervenção de certos, digamos, aditivos da alma, né? Eu penso que sim. Pelo menos eu me senti ali, digamos, em desvantagem. Estavam todos turbinados, né? E tal como na natação um aditivo falseia a equidade, ali eu confesso que passei 3 dias na UERJ e não entendi uma frase do que foi dito, né? Então, mas foi muito divertido, dessas coisas que vale muito para a gente saber aonde não deve nunca mais voltar, né? Ora, Parmênides, ele é pai de um princípio da filosofia conhecido até hoje pelo nome de princípio da identidade. Vem comigo, viu? Você já veio mesmo até aqui, não é? Então essa é a tua última chance, né? Venha comigo. Princípio da identidade. E qual o enunciado deste princípio? O princípio da identidade reza o seguinte: o que é, é. E o que não é, não é. Ponto. Então, claro, eu imagino que na mente dos senhores, alguns aí afeitos a fluxogramas, 5Ws, 4Ps, 6Js, o solzinho. Não tem um solzinho? Tem a empresa no meio e tem os vários públicos, assim, mídia, não sei o que, né? Para cada ponta do raio tem uma política de comunicação diferente, né? Isso que na filosofia a gente chama de cinismo, né? Cinismo. Dependendo do interlocutor, você diz uma coisa. Cinismo, né? Mas você que é afeito a isso, o professor entra e diz que o que é e o que não é, não é, isso te desperta uma certa repugnância. Por quê? Porque a primeira reação é dizer, isto é óbvio, né? Isto é óbvio. Nossa, se nós puxarmos o fio deste princípio, vamos encontrar inferências muito pouco óbvias. Mas muito pouco óbvias.
E eu vou destacar duas, porque eu não tenho tempo para ficar falando sobre Parmênides. Vamos, vem comigo, não se distrai não, por favor, você me ajudaria tanto. Então, quando você diz que o que é e o que não é, não é, você tem que inferir imediatamente que só é uma coisa e ponto final. Só uma coisa é. Ou, se você preferir para facilitar a tua vida, embora não seja a mesma coisa, só existe uma coisa. Então, eu vou... Você já perdeu um pouco o rebolado, né? Porque você não entendeu o que cargas d'água tem a ver a primeira frase com a segunda frase. Então, eu vou repetir. Se o que é e o que não é, não é, então só uma coisa é. Ponto. Senhor, desculpa, mas agora eu meio que boiei. Não boiou, não. Vamos imaginar que haja duas coisas. Pode ser? A coisa A e a coisa B. E eu pergunto para você o que é a coisa B. E você dirá, é a que não é a A. Pois então, fudeu, dirá Parmênides. Por quê? Porque se B não é A, B não é, e portanto só é A. Mas A não é B, então também não é. Razão pela qual é preciso que só A seja. B é o não ser. B não é. Se A é, portanto A é o ser, B é algo diferente do ser. Algo diferente do ser não é. E pau no seu cu, diria Parmênides. Sim, porque você tomou tudo isso como... O senhor fala muito palavrão. Olha, ainda bem que a porta é grande, né? Vocês podem sair todos ao mesmo tempo, né? Não tem problema. Não tem chamada mesmo, fica à vontade. Qual é a segunda inferência? Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos dentro da mesma problemática dos outros, né? O que tem por detrás da diversidade da mesa e da cadeira? A diversidade da mesa e da cadeira é ilusória, por detrás da mesa e da cadeira tem a mesma unidade de matéria. Então, nós estamos diante de uma mesmíssima preocupação, uma certa hostilidade à diversidade aparente. Qual é a segunda inferência do princípio da identidade? Se o que é e o que não é, não é, então o que é não se desloca. Não há movimento. E aí você perguntará, por quê? Resposta óbvia. O que é o movimento? O movimento é você sair de um lugar e ir para outro onde não tem nada, tá certo? Ora, esse lugar aonde não tem nada, não é, portanto, para lá você não pode ir, porque o que não é, não é. Razão pela qual você tem que ficar aonde está, que é o único que é. Porque o outro lugar não é, e o que não é, não é. Como que você pode ir para onde não é? Entendeu? Você só vai para a casa do caralho se a casa do caralho for. Porque se ela não for, não tem como ir para lá. Se o que é e o que não é, não é, ir para o não ser, não é possível. Razão pela qual você não se desloca. Naturalmente, alguns de vocês riem, mas é da própria ignorância, é um pouco de nervosismo, né? Você vê uma coisa assim, né? Sou mesmo um imbecil. Mas não se preocupa, logo a gente volta a falar de trivialidades, não tem problema. Mas Parmênides, ele é fundamental para nós, por quê? Porque ao dizer que só
o ser é, e que se o ser é, ele não só não é dois, como ele também não se movimenta, Parmênides vai oferecer a Platão os ingredientes de que Platão precisava para estabelecer o seu mundo das ideias. Vamos pegar um exemplo de um livrinho achincalhado pelo mundo acadêmico, porque o mundo acadêmico tem muito ressentimento com tudo que faz sucesso. E o livrinho é O Mundo de Sofia. Qual é a vantagem do mundo de Sofia? É que todo mundo entende, ao passo que as aulas da academia ninguém entende porra nenhuma, então, evidentemente, ficam bravos, né? Ficam bravos. O que o cara do mundo de Sofia explica? Porque ele é bom de exemplo, muito bom de exemplo. O exemplo que ele dá é o exemplo da galinha. E ele diz: quantas galinhas haverá no mundo? Milhões. Alguma é igual à outra? Não. Sempre haverá uma pequena diferença. Então, há 1 milhão de galinhas diferentes no mundo. No entanto, se entrar pela porta uma galinha que você nunca viu, você identificará tratar-se de uma galinha. E a pergunta é: como cargas d'água você identifica que aquilo é uma galinha sem nunca ter visto aquela galinha? E a resposta é: você é detentor da ideia de galinha, da galinha ideal, da essência da galinha, da forma perfeita de galinha. Ou, se você ainda quiser, a verdadeira galinicidade. O que significa a essência da galinha? Por detrás de toda a acidentalidade aparente, a essência da galinha é aquilo que toda galinha tem que ter para ser uma galinha. E toda galinha, para ser uma galinha, tem mesmo uma essência de galinha. Você, como conhece a essência de galinha, identifica por trás da aparente monstruosidade daquele bicho uma galinha. Pas comme les autres. Uma galinha diferente, singular, mas uma galinha quand même. Uma galinha assim mesmo, porque tem a essência da galinha. Então, por detrás da aparência da diversidade, uma única ideia de galinha que sempre existiu e sempre existirá. Você percebe, graças a Parmênides, foi possível encontrar um único ser por detrás da diversidade aparente do ser percebido, daquilo que é encontrado pelos sentidos. E veja, se você perguntar para Platão qual é a realidade, são as 1000 galinhas diferentes que você flagra com os olhos, ou a ideia da galinha que você tem na sua alma? E a resposta de Platão é claro: a realidade é a ideia da galinha que você tem, porque a realidade é una e não se move, não se modifica. As galinhas que ciscam, que envelhecem, que se deterioram e que morrem são uma ilusão, uma sombra. A ideia da galinha é a única realidade a que temos acesso, graças a Parmênides. Muito bem. Zenão também era eleata. E Zenão vai, em homenagem a Parmênides, seu mestre, tentar mostrar que Parmênides sempre teve razão. E vai propor uma série de enigmas que na história do pensamento vão ser lembrados como os enigmas de Zenão. O mais conhecido deles é o da tartaruga, ou da flecha, ou do corredor, ou de tudo aquilo que supostamente está se movendo. Tomemos o corredor. O corredor a que eu me refiro é um atleta, e não uma passagem entre uma habitação e outra. O corredor vai correr 3.000 metros. Chamemos o ponto de partida o ponto P, o ponto de chegada o ponto C. E o corredor
é dado o tiro e o corredor se precipita em direção ao ponto C. Pondera Zenão, sem muito vício de pensamento, que para chegar do ponto P ao ponto C, Zenão tem que passar pelo ponto M, que é o ponto médio entre P e C. Ninguém discutirá isso, não é verdade? Esse ponto médio de uma carreira de 3.000 metros é justamente aos 1.500 metros. Não há aqui nenhuma pegadinha, estamos muito de acordo. Muito bem, chamemos esse ponto médio de M. Ocorre que para que o nosso herói corredor chegue ao ponto M, é imprescindível que ele chegue ao ponto médio entre o ponto P de partida e o ponto M, que nós chamaremos de M', aos 750 metros. Ocorre que para chegar no ponto M', o nosso corredor tem que chegar ao ponto médio entre P e M', que é o ponto M duas linhas, a exatamente 375 metros do ponto de partida. Para chegar em M duas linhas, o corredor tem que passar por M três linhas. Para chegar a M três linhas, tem que passar por M quatro linhas. Para chegar a M quatro linhas, tem que passar por M cinco linhas. E assim indefinidamente, de tal maneira que o corredor não sai do lugar. O movimento é uma ilusão. O corredor não pode se mover. Fantástico. Grande Zenão. E você fica aí, né? Assim, com essa aparência de prisão de ventre, né? Sem saber o que dizer. Aparentemente Zenão tem razão, mas é óbvio que o corredor chega do outro lado. Então, que caralhos acontece para ele chegar do outro lado? Quem vai resolver o enigma de Zenão é Aristóteles, mostrando que toda equação que envolve espaço tem que envolver tempo também. O espaço mutilado indefinidamente só faz sentido se houver uma mutilação correspondente do tempo, também indefinidamente, o que resolve o enigma de Zenão. Mas quando Zenão propôs o enigma, ficou todo mundo com essa cara que você fez, uma cara de quem comeu e não gostou. Muito bem. Nós então, depois de passarmos por Tales de Mileto, depois de passarmos pelos pitagóricos, depois de passarmos por Parmênides, nós não temos outro caminho senão chegar em Platão. E é claro, nesse momento, eu pediria que realmente você viesse comigo. Aqui a coisa começa a ficar mais séria. Platão é certamente o mais influente pensador de toda a história do pensamento. E você tem, nesse curso, a oportunidade de ler, né, um ou outro texto de Platão, até para ter o gostinho do estilo, né, o gostinho da forma de escrever, o gostinho da maneira como ele propunha a sua filosofia. Bem, Platão, como talvez já tenham ouvido falar, Platão era um aristocrata. Platão, ele nasceu bem. Então, já é o segundo da nossa trajetória que nasce bem. Platão era um bem-nascido ateniense, um cidadão ateniense. A família de Platão era uma família rica e muito próxima do poder. E aparentemente Platão, que não se chamava Platão, Aristócles era o nome de Platão, ganhou o apelido de Platão por conta da sua constituição física. Haverá quem diga que Platão tem a ver com os ombros largos, porque Platão devia ser jogador de polo aquático, ou então tinha sido treinado para as Olimpíadas, constituição robusta, um guerreiro, etc. Gozado como eu sempre achei essa versão, é o mesmo que botar olho azul em Jesus Cristo. Essa versão... Você já viu um intelectual fudido jogando polo aquático? Não,
Quanto mais o indivíduo se desenvolve esportivamente, menos ele tem tempo para desenvolver as atividades do intelecto, né? Basta você tentar abrir uma agência de modelo na física, por exemplo, né? Ou quem sabe fazer um submarino atômico na FAAP, dá na mesma. Não vai dar certo, né? Você diz, o senhor é uma usina de preconceitos, mas então faça, né? Não, faça, né? Então, qual é a tese que eu pessoalmente acredito mais? É a tese de um professor americano que ensina em Massachusetts e que diz que Platão era chamado de Platão porque ele era roliço, ele era gordinho mesmo, de tanto comer xizitos. E eu acredito muito mais nessa hipótese do que num cara, uma espécie de Hércules, vamos dizer, a versão idealizada. Ele era, na verdade, um comedor de moussaka. Ele era redondo, Platão. Essa é a grande verdade. O fato é que isso é a título de tornar o assunto interessante, até porque o que vem pela frente é mais abstrato. Aparentemente, até os 28 anos da sua vida de 80 anos, Platão nunca se interessou pela filosofia. Portanto, há esperança para muitos, né? O mais influente pensador da história até os 28 anos. E por que você imagina que eu saiba desta data precisa? É porque foi exatamente aos 28 anos da idade de Platão que Sócrates morreu. E aparentemente Platão só começou a se interessar mesmo por produzir filosofia a partir da morte de Sócrates. Foi a morte de Sócrates, e não exatamente a morte de Sócrates, mas a maneira como Sócrates se comportou diante da iminência da morte, que despertou Platão para o conhecimento da filosofia. Muito bem, costuma-se dizer que Platão viveu 80 anos e que aos 40 anos ele fundou a Academia, a maior universidade da época. Tudo isso me parece muito previsível. 80 anos de vida, aos 40 academia, antes dos 40 sem academia, depois dos 40 consagrados à academia. É tudo muito exato e no mundo da vida não costuma acontecer desse jeito. Portanto, tem muito historiador que diz que Platão não viveu 80 anos coisa nenhuma, que a academia não foi fundada aos 40 e que nada disso procede. Tudo isso é resultado de uma reconstrução para dar certo, né? Sobretudo em quem gostava tanto de matemática. Eu, portanto, não tenho a menor ideia, mas saiba, existe toda essa polêmica, não há nada na vida desses caras que não seja muito discutido, comentado, etc. Muito bem. Os diálogos de Platão, alguns dizem que são 30, outros dizem que são 35. Há uma discussão sobre, digamos, a real autoria de alguns diálogos de Platão, mas vamos admitir que sejam 35, teoria dominante. Os diálogos de Platão costumam ser divididos em 3 grandes grupos. Aqueles diálogos que nós aqui no Brasil chamamos de diálogos de juventude, né? E que os ingleses da Universidade de Oxford chamam de early dialogues, né? Early dialogues. Os diálogos que nós chamamos de maturidade, né? E que os ingleses chamam de late dialogues, né? E os que estão no meio, que nós não chamamos de jeito nenhum, né? E que os ingleses chamam, muito inspirados por Joel Santana, de middle dialogues, tá certo? Então, eis aí essas três categorias. O que é que os comentadores costumam dizer? Os comentadores costumam dizer que esses 3 tipos de diálogos obedecem a um critério, que é a relação do pensamento de Platão com o próprio pensamento de Sócrates. Em outras palavras, os diálogos de juventude seriam diálogos onde Platão seria um mero explicador do pensamento de Sócrates.
né? Uma mídia, mais ou menos o papel que eu faço nos meus cursos, né? Um apresentador do pensamento de Sócrates. Então, a influência do pensamento de Sócrates seria quase que completa nessa primeira categoria de diálogos. Os últimos diálogos, pelo contrário, são diálogos em que ou Sócrates nem aparece, ou Sócrates aparece, mas dizendo coisas que não poderia ter dito. E que são, na verdade, quer dizer, Platão usa Sócrates para apresentar suas próprias ideias. Perceba que há uma verdadeira inversão. Enquanto nos primeiros diálogos Sócrates usa Platão para ser apresentado, nos últimos diálogos Platão usaria Sócrates para ser apresentado. Por essas e outras, costuma-se também dizer que os diálogos mais interessantes são os do meio, que são aqueles que têm um pouco de tudo. Tem um pouco do pensamento de Sócrates, um pouco do pensamento de Platão. São os diálogos mais verossímeis, né? São os diálogos que mais provavelmente aconteceram mesmo, né? São os diálogos menos ficcionais. Muito bem. Eu dizia da morte de Sócrates. E eu quero que você realmente venha comigo. Você pode ler sobre a morte de Sócrates, por exemplo, no diálogo Apologia de Sócrates. É uma beleza, né? Professor, onde que eu encontro isso? Não encontre não. Vá no seu mecanismo de busca na internet e ponha morte de Sócrates. Pronto. Já vai vir um monte de textos para você. Um dos que provavelmente virá é a Apologia de Sócrates. Mas se você fizer questão de comprar, saiba que em qualquer livraria você encontra na edição daquela LM, lá Pocket Book, né? A R$9 a Apologia de Sócrates também. Tem para todo gosto. Caso você se encante pelo assunto, saiba que o diálogo Criton também trata deste assunto, da morte de Sócrates. Então você tem, na verdade, uma série de diálogos que vão se referir à morte de Sócrates. Eu, se fosse você, não lia todo, não. Lê um pouco de um pouco do outro. É uma questão só da curiosidade de ver como é que um cara 450 antes de Cristo escrevia. Não sei se você não tem essa curiosidade, mas eu teria, né? Pega lá e dá uma olhada. Se achou muito enroscado, para, né? Nem todo mundo é do ramo, né? Mas dá uma olhada, né? Vê como é que a coisa é apresentada. O que é que nos importa aqui? É que Platão faz da morte de Sócrates uma questão ética maiúscula, que nós temos que encarar neste momento do nosso curso. E qual é a questão ética maiúscula? Bem, você sabe, Sócrates enchia o saco de todo mundo na cidade. Sócrates era um indivíduo feio. Você sabe que gente feia irrita mais do que gente bonita, né? Indivíduo feio. Sócrates era um indivíduo, esse sim, robusto, atarracado, os olhos muito perto do queixo, olhos esbugalhados assim para fora. Eu tenho a impressão que Sócrates lembrava muito um pitbull, assim, não um pitbull, perdão, um bulldog, isso, um bulldog. O cara, né, nariz achatado, olho esbugalhado, uma figura fisicamente estranha. Mais detalhes não podemos dar.
Mas não tem nenhum relato que diz que Sócrates encantava pela beleza. Não. Todos dizem a mesma coisa. Era medonho, chamava a atenção na rua, tá certo? Né? Se tentasse entrar no shopping JK, seria barrado na porta. Os caras não entram, né? Bom. E Sócrates enchia o saco das pessoas na rua, por quê? Porque ele parava gente agrandada, gente importante, as pessoas diziam coisas e ele fazia perguntas de fundamento, né? Falou assim, pô, que tesão a tal da Isis Valverde. Aí ele parava, você acha ela bonita? Opa! Então, nesse caso, você deve saber o que é a beleza. Porque se você não sabe o que é a beleza, como é que sabe que ela é bonita? Aí o cara, se liga, ô mamão, né? Você é um mala, não é certo? Aí chegava e falava, queria tanto que meu filho fosse corajoso, será que eu posso ensinar a coragem para ele? E aí Sócrates dizia, não sei. Ué, como que você não sabe? Todo mundo diz que você sabe tudo? Não, eu não sei nada. Como é que eu posso saber se é possível ensinar a coragem para alguém se eu não sei o que é a coragem? Agora, você, se me pergunta se é possível ensinar a coragem, provavelmente sabe o que a coragem é. Aí o sujeito começava a tentar definir, e aí ele avacalhava com as definições. E depois o cara puto perguntava, mas então o que é? Não sei, eu falei que eu não sabia. O que eu sei é que você é um idiota. Agora, eu pelo menos disse que não sabia, né? Então o que aconteceu? Ele começou a cutucar os caras, e os caras devem ter se reunido em torno de um churrasco, né? Os caras armaram uma picanha e disseram, nós temos que fuder esse cara, velho. Ele é muito folgado. E aí então abriram um processo acusando Sócrates de corromper a juventude, né? E de profanar os deuses. Ora, é uma acusação absolutamente infundada, você pode pegar tudo que foi dito sobre Sócrates, não consta nada, pelo contrário, toda vez que Sócrates fala, ele fala nos deuses, então é absolutamente infundado. Bom, o fato é que Sócrates vai para o julgamento, deixa claro que aquilo que está sendo atribuído a ele é absurdo, e aí cria-se um certo mal-estar. Sócrates é condenado a tomar cicuta, mas cria-se um certo mal-estar. Fica evidente que houve uma perseguição, né? Que houve um tratamento casuísta para aquela norma, né? E aí, de certa maneira, arruma-se um jeito de Sócrates fugir. Na verdade, os discípulos de Sócrates dão uma grana para o cara que toma conta. As autoridades também não fazem muita questão que Sócrates morra, desde que ele não apareça mais. Então, o que dizem para Sócrates é isso. O negócio é o seguinte, você de noite vai cair fora e depois você vaza. Então, aqui é o ponto. Porque o que Sócrates vai dizer? Sócrates vai dizer que não. É só questão ética. Sócrates vai dizer que não. Eu tenho para mim que a filosofia ocidental propriamente dita começa quando Sócrates diz não. É claro que quem diz não à alternativa de sobreviver, de certa maneira cometeu suicídio. E, portanto, talvez a filosofia ocidental comece mesmo com um suicídio. É o que dirá o filósofo francês André Malraux quando diz que o suicídio é o único tema filosófico sério. Porque a própria filosofia já começa com ele. O fato é que Sócrates podia ter sobrevivido, mas preferiu não sobreviver. Muito bem. Ora, quando alguém prefere não sobreviver, quando alguém prefere
Quando alguém prefere não sobreviver, o que acontece? Né? Você poderia dizer, Sócrates abriu mão da vida por sofrimento próprio. Não é o caso. Alguém que vivia tranquilamente, que não era rico, mas não era miserável, que tinha uma vida mais ou menos estabilizada, e que já era idoso, 70 anos, não era doente. Alguém poderia dizer, Sócrates morreu por amor a alguém. Também é possível. Né? Você ama alguém, alguém dispara contra esse alguém que você ama e você se coloca na frente, você morre no lugar da pessoa. Também não é o caso. Sócrates, na verdade, decidiu morrer por um princípio. E qual é o princípio? O princípio de legitimidade das instituições atenienses. O princípio de preservação da credibilidade das leis de Atenas. Então, no final das contas, o que é que você observa? Que nós estamos diante de uma situação de grande complexidade. Talvez a maior complexidade possível. De um lado, você tem um princípio ético importantíssimo, que é o de lutar para continuar vivo. Esse princípio ético é tão significativo que em grande parte das legislações ainda hoje, o suicídio é considerado crime. Portanto, existe um princípio moral que é o princípio de conservação da própria vida. Esse princípio moral, de certa maneira, coincide com uma certa inclinação, com uma certa essência do vivente, né? Com aquilo que depois Hobbes e Spinoza vão chamar de conatos, a luta por perseverar no ser. Né? Isso é um princípio. Ora, Sócrates, na hora de decidir o que vai fazer, ele não recorre a esse princípio. Por quê? Porque ele estabelece uma hierarquia e ele coloca outro princípio como superior a este. E o princípio que é superior a este é o princípio da preservação das leis da cidade. Ora, o que é que você está aprendendo aqui? Que nós estamos diante de um início de revolução, aonde o que é mais importante não é necessariamente nem a vida boa, nem continuar vivo. A ética aqui, pela primeira vez, é entendida como uma forma de saúde coletiva, como uma forma de saúde do todo, da sociedade, e não de uma ou outra pessoa individualmente considerada. Estão me acompanhando? Então você percebe que você tem aqui N barbantes para puxar na hora de interpretar o que está acontecendo. Nós estamos diante de um trabalho ético extraordinário. Qual é a outra coisa que você aprende com Sócrates?
é que a busca da própria sobrevivência, a preservação da sobrevida, nem sempre é o valor mais precioso. Em outras palavras, é perfeitamente concebível imaginar uma decisão ética que tome outro princípio como superior em relação ao da própria vida. E naturalmente, quando você pergunta a um kamikaze por que ele entra naquela porrinha que vai explodir com ele dentro, ele é o primeiro a te explicar o que eu estou tentando inferir do comportamento de Sócrates. Existem princípios que podem superar o princípio da luta pela própria sobrevivência. E você percebe que o kamikaze e Sócrates estão muito próximos. Porque os dois colocaram por cima da própria sobrevivência o quê? A sobrevivência do coletivo ao qual pertencem. Certo? Não é muito difícil continuar interpretando. E é muito importante você lembrar que Platão é um grego da espinha dorsal dominante do pensamento grego. E quando eu me refiro à espinha dorsal dominante do pensamento grego, eu me refiro a Parmênides, Platão, Aristóteles e os estoicos. E todos esses têm uma premissa que já conhecemos. Zeus botou ordem na casa. Zeus botou ordem na casa. Antes era uma zona e Zeus organizou a zona e instituiu o cosmos. Ora, no cosmos há leis naturais. O vento ventando poliniza, a maré mareando fertiliza. Mas e na convivência humana haverá leis? Leis escritas por sábios e que permitirão que as sociedades humanas sejam tão ordenadas, quer dizer, tão cósmicas, quanto é o cosmos da natureza. As leis garantem que os nossos micro-universos sociais estejam perfeitamente ajustados ao todo cósmico do universo. Sendo assim, se você blasfema contra as leis da cidade, está indiretamente blasfemando contra as leis de Zeus, o que é, para Sócrates, inconcebível. Nesse sentido, podemos lembrar de Ulisses, a Odisseia e a sempre presente passagem de Ulisses pela ilha de Calipso. Calipso em grego, kaluptain, esconder, de fato Ulisses estava escondido ali, não por vontade própria, foi escondido por Calipso. Ulisses, herói da guerra de Troia, Ulisses que queria voltar para casa, obrigada a deixar Ulisses partir, Calipso tenta uma última astúcia. Eu te dou a eternidade e a juventude. Ulisses declina e volta para Penélope. Professor, o que caralhos tem isso a ver com Sócrates? Muita coisa. Afinal de contas, Sócrates optou por não continuar vivendo. E Ulisses também. Porque se alguém te oferece a eternidade e a juventude e você não aceita,
Você preferiu a finitude. Quem prefere a finitude, talvez não tenha se suicidado ali, mas escolheu morrer. E quem escolhe morrer, protagoniza um tipo particular de suicídio. Perfeito? Agora, por que Ulisses não aceitou a proposta de Calipso? Porque a proposta de Calipso blasfemava contra a ordem de Zeus, tanto quanto a proposta do guarda de Sócrates blasfemava contra as leis da cidade. É a mesmíssima relação. Ulisses prefere uma vida onde ele vai morrer, mas do jeito que tem que ser, no lugar certo, lá em Ítaca, do que uma vida eterna no lugar errado. Sócrates prefere morrer em Atenas do que continuar vivendo foragido em Tebas, em Esparta, onde quer que seja. Perceba, aparentemente distantes, as histórias são muito próximas. Sócrates e Ulisses nos ensinam a mesmíssima coisa. Existem princípios que superam a nossa própria eternidade, a nossa própria sobrevida, a nossa própria vida, se você preferir. Portanto, de certa maneira, não faltarão comentadores para afirmar o que? A grande lição de Sócrates é essa: a ética é a superação da própria vida, é a transcendência em relação à própria vida. E quem não entendeu isso é escravo da sobrevida, né? É em suma um animal. O nosso traço de humanidade está justamente na prerrogativa que temos de deliberar, inclusive na contramão da própria vida. E aí, meus amigos, puxa vida, se é possível deliberar na contramão da vida em nome de princípios maiores dos quais você não abre mão, porque não abre mão, o que dirá o emprego? Se tem gente que abre mão de viver para não profanar princípios, o que dirá um emprego? Você dirá, não entendi, professor. Como que não entendeu? Você começa a trabalhar e você percebe que o que se espera de você é um comportamento que ofende princípios que são os seus. Você, para não perder o emprego, você se curva a novos princípios. Como, por exemplo, foco no resultado no lugar de dizer a verdade para o cliente. Um exemplo simples. E você, sabedor que a sociedade espera de você sucesso na empresa, sabedor que você será julgado pela sua ascensão profissional, você acaba preferindo tudo isso aos princípios que são os seus. A lição de Sócrates é a lição oposta. Naturalmente, podemos ir mais longe. Podemos ir mais longe porque se filosofar é aprender a morrer, se a alma sempre existiu e o corpo perece, se a vida é um delta-t anômalo em que a alma se vê obrigada a coabitar com o corpo e com isso tem que carregar um saco de batata, um fardo, durante um certo tempo para voltar a estar livre e voar. Se de certa maneira estamos esperando o corpo morrer para voltar a ter uma situação de idealidade espiritual, já vivi 70 anos, pelo amor de Deus, você quer que eu saia daqui correndo para continuar vivo, se agora que eu vou comer o filé mignon? Porque a ideia de morte é essa, é agora que eu vou comer o filé mignon. É agora que a minha alma vai comer o filé mignon, exatamente porque o meu corpo não vai precisar de filé mignon nenhum mais. É agora que vai dar tudo certo e você quer que eu saia correndo para viver 5 anos mais escondido dentro de uma caverna? Você é doido? Você percebe então
que as lições da morte de Sócrates são interpretadas ao infinito. E, de certa maneira, muitas dessas lições você encontra em outros mestres espirituais. E aqui a comparação de Sócrates com Cristo é inevitável. Cristo também foi injustamente processado. Cristo também foi injustamente condenado. A Cristo também foi dada a possibilidade de cair fora. Cristo também não aceitou cair fora. E, portanto, você tem aí um conjunto de semelhanças muito interessante para mostrar o quanto esses mestres espirituais, de fato, merecem essa denominação. Muito bom. O segundo ponto que nos interessa de perto, na perspectiva platônica, é a herança pitagórica da dualidade corpo e alma. E por quê? Por uma razão que se apresenta forte. O corpo tem necessidades. E essas necessidades têm que ser atendidas. E Platão sabe disso. E Platão consagra na República bastante tempo para falar disso. Platão também apresenta uma dietética, através de Sócrates, claro. E quem for ler a República, então se você puser lá a República Dietética de Platão, você vai ver lá, Platão mandava comer figos, mandava amassar o trigo, comer pão. Pouca coisa. E tem uma hora que Glauco diz, mas pô, e a cachaça, velho? Né? E os molhos? E aí Sócrates responde, você se refere a uma sociedade de ricos. Você está assistindo aí a uma reflexão que deixa claro uma outra maneira de pensar. Quando Sócrates manda você comer isso ou aquilo, e fica claro o vegetarianismo platônico, evite comer aquilo que exige carnificina e derramamento de sangue. Quando Platão faz suas recomendações dietéticas, ele não se limita a concluir, comendo isso você vai se sentir melhor e viver melhor. Em menos de uma página ele diz, se você quer viver com mais luxo, vai precisar de mais gente para te atender. Gente para produzir os alimentos que você quer comer, gente para cuidar de você quando você ficar doente, gente para te fazer massagem, gente para fazer os remédios de que você precisa. Uma sociedade mais luxuosa exige uma sociedade com mais gente. Mas não só mais gente que ocupa mais espaço. É preciso também mais espaço de produção. E talvez não caiba no território que é o nosso. Talvez então precisemos de um território a mais.
Talvez então precisemos do território ao lado. E se na sociedade ao lado também estiverem pretendendo uma vida mais luxuosa, talvez pretendam conservar o seu próprio território ou pegar parte do nosso. E, portanto, haverá desentendimento. Haverá guerra. O que é que você aprende com isso? Você aprende com isso que a reflexão, ela parte de uma questão dietética pessoal. Coma figos e não enche o meu saco. Mas ela termina com uma reflexão global. Se você pega o que está escrito na República de Platão e pega qualquer discursinho do Al Gore, você verá que todos os fundamentos já se encontram ali. A máquina de sociedade consumista que nós colocamos em marcha exige que o mundo seja muito maior do que ele é. Isso não vai terminar bem, pois tal e qual você encontra na República de Platão. A dualidade corpo e alma também nos ensina outra coisa. Que apesar do corpo ter necessidades, a alma sendo constituída de substância outra, não está necessariamente à mercê do corpo. Existe uma autonomia possível da alma em relação ao corpo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que mesmo que o teu corpo solicite, a tua alma pode dizer não. O professor agarrou a aluna no campo, atrás da reitoria, de noite. O professor é processado pelo que fez e ele diz: o meu corpo me constrangeu. De fato, há um corpo que constrange, hormônios, libido. Mas qual é o princípio, qual é a premissa que está por trás de todo julgamento? A certeza de que, apesar dos constrangimentos do corpo, eu poderia não ter agarrado a aluna. Porque se há a certeza de que em momento algum eu poderia não ter feito o que fiz, não há por que julgar. Ninguém julga a natureza, né? Não há como colocar uma samambaia na cabeça, na cadeia, né? Não há como colocar um cachorro na cadeia. Você põe na cadeia alguém exatamente porque supõe que este alguém poderia não ter agido como agiu. Porque quando alguém agiu de fato constrangido, não vai para a cadeia. O direito chama de estado de necessidade. Quando você furta para comer, furto famélico, o estado de necessidade é uma excludente de ilicitude. Quando sobram 2 náufragos e uma única boia, e um dos náufragos, de certa forma, proporciona ao outro uma imersão mais prolongada, refrescativa. Aquilo que antes a gente chamava de caldo, e o outro, por estranhas razões, vem a não resistir.
e quem deu o caldo fica com a boia. Está perfeito. Está perfeito. Espero que você tenha percebido que todo juízo pressupõe o quê? Como premissa, que poderia ter sido outro o comportamento. Ora, se poderia ter sido outro o comportamento, é porque alguém delibera de um jeito e poderia deliberar de outro jeito. Este alguém não é a natureza, não é a matéria, não é o corpo. Esse alguém é a alma. Quem vai para a cadeia é a alma. Como o corpo está junto, ele tem que se fuder junto, mas quando você prende alguém, você prende a alma e suas decisões. Eu não sei se você percebeu, mas existe uma presunção platônica que está por trás de todo o sistema judiciário. A presunção de que você poderia não ter feito o que fez. E você só poderia não ter feito o que fez porque existe uma autonomia possível da alma em relação aos apetites do próprio corpo. Certo? Ora, meus amigos, quem é que vai discutir com Platão na época de Platão? Se Platão era dualista, quem vai discutir é monista. E monista quer dizer o quê? Aquele que não divide o homem em dois. E, portanto, não havendo corpo e alma, só há um, o corpo. Ah, mas não é a alma responsável pelo pensamento? Pois é, para os monistas é o corpo que pensa. Os grandes monistas da época eram, sem dúvida, Demócrito e Leucipo. Os livros de Demócrito foram todos queimados. Normal, né? Todas as obras de Platão foram conservadas, todos os livros de Demócrito foram queimados. Tudo isso porque a igreja viu com melhores olhos a obra de Platão do que a obra de Demócrito, que diz que o homem, como a cadeira, como o gato e como a samambaia, não passa de átomos e vazio. E o pensamento? Átomos e vazio. Se você preferir, neurônios em sinapse. Outra maneira de dizer a mesma coisa. Então, nesse momento você perguntará, mas e aí? Afinal, professor, temos uma alma soberana que nos permite pensar e decidir na contramão dos nossos apetites? Ou o mesmo corpo que deseja também delibera? Será que as minhas decisões pensadas têm a ver com o pinto duro ou não? Não sei se você percebeu, mas nós temos gigantes de cada lado, defendendo teses opostas. De um lado, do lado de Platão, você tem Descartes, Kant, Hegel. Do lado de Demócrito, você terá Spinoza, Nietzsche, Freud, Foucault. Não queira que eu me meta nisso. Cabe a mim apenas apresentar a história das ideias e mostrar que esta fronteira é uma fronteira que divide o pensamento até hoje. Você que estuda comunicação deve ter ouvido falar de um filósofo que gosta muito de falar de comunicação, que é Habermas. Habermas é um neocantiano, portanto, herdeiro das teses platônicas. O homem no espaço público se emancipa e é livre para buscar aquilo que ele quer para a sua sociedade. Platão vai apresentar 8 argumentos contra o atomismo de Demócrito. Mas como são 8 argumentos, eu não vou começá-los agora. Uma palavrinha sobre o nosso cronograma. Você acabará sabendo que eu não darei aula na quinta de manhã. Estarei em Vitória participando de uma banca de doutorado. Mas eu volto para a aula da noite.
Segunda informação. No dia 23... 23? Sexta-feira, 23, haverá o lançamento de um livro meu intitulado Grandes Questões da Humanidade, acompanhado de um debate sobre o livro, aqui na Casa do Saber, no Itaim. Mário Ferraz, é aberto a quem quer que seja, e esse lançamento acontecerá às 20 horas. Então, evidentemente, que você está convidado, muito embora eu convide sabendo que vocês têm aula na sexta-feira, e, portanto, obviamente, devem dar preferência à aula a isso. Mas vai que você não tem a aula, então fica feito o convite. Alguma questão sobre o que eu falei até aqui? Então tá bom. Quinta-feira que vem eu continuo. Muito obrigado.